Luciano, chamado da Antioquia, nasceu em 235 e deve seu grande renome ao fato de ter sido o iniciador da doutrina herética, conhecida como arianismo, que tão profundamente abalou toda a cristandade dos primeiros séculos. Aliás, diga-se que os arianos se chamaram inicialmente de lucianistas, doutrina na qual Luciano se retratou, levando com o sangue do seu próprio martírio o inicial equívoco, levado às últimas consequências pelo herege Ário, que lhe doou o nome definitivo. Assim, temos em Santo Luciano um sacerdote sírio que foi martirizado no século IV, mais precisamente no ano 312, na Nicomédia, Turquia. Nascido em Samósata, cidade do norte da Síria, que serve de passagem para Jerusalém, de pais cristãos. Ficou órfão aos 12 anos de idade. Para conservar a reforma, a fé recebida da família na infância, se retirou para a cidade de Edessa, também na Síria, aonde vivia em grande austeridade, dedicando-se aos estudos teológicos das Sagradas Escrituras, tendo o famoso mestre Macário como diretor. Uma vez formado, ordenou-se sacerdote, exercendo todo o seu apostolado na Antioquia, Turquia. Luciano era muito apegado aos estudos e tinha grande formação literária, ocupando o posto de um dos homens mais versados da Igreja. Ele fundou uma escola de catequese que, na época, só encontrava equivalente na respeitadíssima Escola Egípcia de Alexandria, que já comemorava meio século de implantação. Essa escola formou dezenas de personagens famosos na história da Igreja, entre eles vários bispos, teólogos e escritores católicos. Foi nesta época que suas obras teóricas começaram a despertar a ira do bispo Paulo Samosata, dando início à intensa polêmica que mexeu com a Igreja. O tal bispo ainda sustentava a heresia ariana, a qual afirmava ser Cristo inferior a Deus e não consubstancial a ele. Era a doutrina que Luciano iniciara, mas, ao se perceber errado, a combatia com intensidade, veemência e vigor. Conseguiu vencer o bispo Paulo, que foi destituído e afastado do cristianismo, passando-se para o lado do herege Ário. Luciano continuou cada vez mais vigor sua obra evangelizadora, tendo também que enfrentar as perseguições impostas contra os cristãos pelo imperador Maximiano. O tirano decidira liquidar primeiro com Luciano, por entendê-lo como uma fonte de liderança poderosa de manutenção da fé cristã. Daquela época, ele acabou preso, permanecendo algemado durante 7 anos. Mesmo nessa condição, para confortar os companheiros de prisão, celebrava a Santa Missa deitado no chão, usando o próprio peito como altar. Depois, o então imperador
Maximino Daia percebeu que não conseguiria fazê-lo renegar sua fé. Por isso, mandou que fosse submetido a uma série de bárbaros suplícios. Chegou a ficar 15 dias sem alimento algum, e mesmo assim se recusou a ingerir carne de animais imolados em nome dos deuses pagãos. Finalmente, foi executado a fio de espada, tendo sido seu corpo lançado ao mar. A tradição diz que ele foi recuperado graças a um golfinho que o transportou do local do martírio para Helenópolis, na Ásia Menor. Mas a verdade é que Santa Helena, mãe do rei Constantino, era muito devota de Santo Luciano, o qual citava com frequência ao filho, que ainda não havia se convertido. Constantino, que a amava muito durante o seu reinado, mandou que as relíquias do santo fossem transladadas para Helenópolis, cidade natal de sua querida mãe. Depois, ele mesmo, em 337, escolheu a sepultura do santo para ser o local do seu batizado, oficializando sua conversão e de todo o seu reino. Esse ato propagou ainda mais o culto de Santo Luciano, tanto no Oriente como no Ocidente. Santo Luciano, entretanto, teve um outro precedente importante, conhecido como Luciano de Samosata, que viveu entre 125 e 192, sendo um importante filósofo e jurista grego, também fundador de uma escola, só que em Atenas, falecendo como funcionário no Egito. Por essas semelhanças, exuberante obra filosófica e literária, notadamente satírica, foram confundidos com a trajetória do santo oriundo dessa localidade, principalmente nos primeiros séculos. Este é o motivo pelo qual o Santo Luciano é chamado da Antioquia. São Luciano da Antioquia, rogai por nós.